E aí, galera, tudo bem, pessoal? Vou falar hoje da nossa estação gostosa, querida e maravilhosa, que é o verão. Então eu vou dar algumas dicas do médico otorrinolaringologista para a população, tá? Então existem alguns cuidados que a gente gostaria que vocês tomassem. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da otite do nadador, não é? Quem ainda não ouviu falar da otite do nadador? Acho que a maioria das pessoas ou já teve, ou conhece alguém que teve, ou já ouviu falar, pelo menos. É uma coisa muito frequente, tá? Porque existe, no verão, né, claro, existe um aumento, né, existe muito calor, então existe um aumento do número de vezes que a gente toma banho, que a gente vai pra piscina, que a gente vai pra praia, né? E isso faz o quê? Molha a orelha. Então, por mais que a orelha seja protegida lá pela umidade natural da pele, pela oleosidade e pelo cerume que existe, né, a proteção natural da orelha, muitas vezes por esse excesso de água pode haver uma inflamação. Isso é piorado quando a gente manipula. Ou seja, o ouvido caiu água. Ao invés de você fazer aquelas manobrinhas para tirar a água da orelha, você ou bochecha e joga água dentro, ou vai com cotonete lá futucar a orelha, tá? Isso favorece o processo inflamatório, ou às vezes até infeccioso, da orelha, tá? Então, se você nadou, se você pratica esporte aquático, surf, ou se simplesmente está nadando um pouco mais no verão, tomando mais banho e está sentindo dor na orelha, busque o médico otorrinolaringologista rapidinho, porque a dor dessa otite é muito chatinha, tá? Então, outra coisa, se tiver algum sintoma na orelha, por favor, não pingar gotas dentro das orelhas. Não façam isso, por favor, tá? O que você vai fazer? Você vai tomar um analgésico enquanto você vai ao seu médico otorrinolaringologista, tá? Então, para que a gente possa fazer esse diagnóstico, uma limpeza, curativo, o que for necessário, tá? E tratar você, tá bom? Então, não pingue gotas, por favor. Essa gota vai atrapalhar o nosso diagnóstico, pode mascarar o nosso diagnóstico, tá bom? Outra coisa muito frequente no verão, a gente vai mais na balada, a gente vai mais pra rua no verão, não é? Pelo menos aqui na Bahia, em Salvador, normalmente com o calorzão, então a gente tende a ir mais à rua. Acredito que no verão o Brasil todo pula na rua, não é isso mesmo? Então, a gente vai nas baladas, a gente vai no barzinho, a gente vai no restaurante, todos os ambientes onde existem muitas pessoas conversando, existem músicas tocando, né? E a gente tende a falar mais alto para que as outras pessoas possam nos ouvir. Então isso gera uma disfonia, gera uma rouquidão, tá? Porque você vai fazer o esforço vocal para suplantar o barulho ambiental, tá? O barulho do ambiente. Então a gente fala mais alto. Então todo mundo fala mais alto, o ambiente já é barulhento na essência, e aí a gente fala para que as pessoas nos ouçam e até para que a gente mesmo se escute, né, se ouça, a gente aumenta o tom de voz, tá? E aí a gente perde um pouquinho a impostação vocal. E isso acompanha o quê? A dor de garganta, o peso maior ao falar e principalmente a rouquidão ou disfonia, tá bom? Se por acaso isso acontecer, também busque o médico otorrinolaringologista, porque a gente vai ver se houve uma lesão, porque também pode existir a lesão traumática de fala, quando você fala alto, quando você dá um grito, ou quando depende, né? Então a gente vai fazer esse exame, que eu já falei uma vez para vocês, que é a videolaringoscopia, olhar a laringe, as pregas vocais, para ver que tipo de lesão aconteceu ou não aconteceu, para conduzir de melhor forma o caso, tá certo? Então, no verão também, a gente bebe mais água gelada, a gente bebe mais, fica mais com uso de ventilador, com uso de ar-condicionado, tá? Então, existe o choque térmico. A água gelada não é ruim para a garganta, quando todo mundo fala, que eu não posso tomar gelado. Não. E aí as fontes vão discordar um pouco comigo, mas eu vou explicar, né? Então, se você é um profissional que usa a voz, tá? Se você usa a voz profissionalmente, é o que eu quero dizer, você tem que ter parcimônia, cuidado ao uso da água gelada, principalmente na atuação profissional, tá? Beber água natural ao longo de toda a exposição, seja advogado, professor, cantor, ator, repórter, padre, pastor, o que for. Se você é um profissional que usa a voz, então você tem que estar bebendo água natural o tempo todo durante o uso profissional da voz, tá? Mas não é proibido, fora desse momento profissional, você beber
gelado, não tem problema, tá? Eu penso desse jeito. Então, nesse momento não tem problema, tá? Mas se você está com a garganta muito inflamada, existem pessoas que, quando toma gelado, tem o choque térmico e pode inflamar a garganta. Essas pessoas não devem estar usando gelado de maneira aberta, sem frio, muito gelado, não deve. Mas a maioria das pessoas podem tomar gelado sem ter afecção de garganta nenhuma. Então essas pessoas podem beber o gelado. Então veja que eu estou particularizando cada situação, tá bom? A outra coisa, a gente usar mais ventilador, mais ar-condicionado, não deixa de ser também choque térmico. Aí vai afetar não só a garganta, mas também principalmente o quê? O nariz. Lembrar que a gente respira pelo nariz e come pela boca. Então não é para ficar com o nariz entupindo, falando e respirando pela boca. Não pode. Por que não pode? Porque a garganta ela não filtra, não aquece o ar, não esfria o ar, certo? O nariz é que é para fazer essa função. Então, quando a gente está no ar-condicionado, o ar fica mais ressecado, tá? O nariz vai ficar mais ressecado. E quando o ar-condicionado é muito frio, ele impede ou atrapalha essa função do nariz, tá certo? Então, se você está no ar-condicionado, está usando mais ventilador, a sua rinite pode atacar ou simplesmente não precisa ser uma rinite ou sinusite, mas pode incomodar o modus operandi do nariz, a fisiologia natural do nariz, tá certo? Então também ter cuidado. O que eu aconselho? Morrer de calor? Claro que não. Então, quem é alérgico, quem já se sabe alérgico, ter o cuidado, porque a maioria dos alérgicos ao uso do ventilador pode desencadear crise das rinites, tá? Entupir o nariz, corizar, espirrar, coçar o nariz, certo? Então, de preferência, não usar o ventilador. Mas, se você do grupo de pessoas que não tem problema com o uso do ventilador, que é uma maioria, estou falando no caso que é uma minoria, desculpe, no caso da rinite alérgica, tá? Você pode usar o seu ventilador. Agora, não faça esse ventilador voltado em cima do seu rosto. Então, refresque o ambiente ou coloque, por exemplo, da sua cintura para baixo, tá? Porque o ventilador, o vento direcionado para cima da gente, ele não vai fazer bem, tá? E lembrar que o ventilador, ele pega a poeira do ambiente e ele vai direcionando para o lugar que o ventilador está batendo. Então, você tem que evitar que haja um contato direto com o seu rosto, tá bom? A mesma coisa o ar-condicionado. Você vai usar seu ar-condicionado, mas não precisa virar picolé lá dentro, né? Não precisa virar pinguim, porque quando você usa o ar-condicionado, ele fica frio, né? Então, aquela temperatura também é interessante para que não, como eu já acabei de citar aqui, para que não interfira no funcionamento do nariz, tá certo? Então, você vai usar o seu ar-condicionado numa temperatura que lhe deixe agradável, que não lhe deixe sentir calor, mas não precisa, de novo repito, brincando, virar esquimó, tá bom? E outra coisa, a cerda do ar-condicionado jamais direcionada para o seu rosto, tá certo? Então, evitar também esse contato direto, tá? Então, no verãozão é mais ou menos isso. E uma coisa muito importante, nas baladas, nos shows, a gente também tem que tomar cuidado com o barulho, né? Mas do barulho que eu tô falando aqui, são a balada, o show, fazendo barulho alto para a sua audição. Então, você pode ir no carnaval, do lado do trio elétrico, não fique do lado do trio elétrico, você pode passar do lado do trio elétrico, obviamente, você vai tampar o seu ouvido, certo? Mas ter o cuidado de não ficar do lado da caixa de som, porque você pode, algumas pessoas são mais sensíveis, outras orelhas mais sensíveis que a outra, e claro que aumenta muito o risco do trauma acústico, né? Então você pode ter um trauma na sua orelha, na sua audição, manifestar zumbido e ter mesmo uma perda auditiva em graus variados, que poderia ser ou não reversível, tá? Então, se acontecer esse trauma acústico, ou seja, se depois de uma balada, depois de uma festa, um contato com a caixa de som, o contato com o trio elétrico, tá? Num bar, numa festa, numa boate, no próprio trio elétrico, no carnaval, na rua, se você tiver sintomas tipo zumbido e que ele persista, ou que você sentiu que o ouvido está entupido, ou seja, você está ouvindo menos, aí isso é uma urgência
emergência otorrinolaringológica. Então, você busque o seu médico otorrinolaringologista para a gente checar se houve realmente uma perda auditiva, por que o zumbido, por que você está sentindo esse ouvido entupido, para que a gente possa fazer o tratamento imediato para se tentar, se realmente houver essa perda auditiva, tentar reverter de uma forma ou parcial ou total, da forma que se consiga, mas é importante que você busque logo, porque aí tempo é muito importante. Tá bom, pessoal? Então isso é o que eu me lembro aqui agora de dicas mais importantes no verão em se tratando da otorrinolaringologia. Ouvido, nariz e garganta e voz, tá bom? Então cuidado também com os abusos das bebidas, das cervejas, etc e tal, por conta das orelhas. Lembrar do labirinto também, tá bom? Cuidado com a comilança. Tudo pode desequilibrar a gordura, o açúcar. Lembrar que a cóclea, que eu sempre falo para vocês, né, que é o computador do ouvido, também sofre influência um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá certo? Mas é simples. Ao sintoma que lhe incomoda, otorrinolaringológico, desse que eu falei aqui, busque seu médico otorrinolaringologista para que a gente tenha a presteza em poder te ajudar. Ok, pessoal? Bom verão! Um beijo!